seja. Então, como temos o costume de estudarmos, né, lições que vão nos trazer o entendimento melhorado, vão nos ajudar a conquistar condições mentais para que possamos participar do trabalho, porque muitas vezes estamos presentes fisicamente, mas espiritualmente a gente está distante da tarefa que a gente está, né, presente. Então, todas as lições que deveremos estudar nessa noite, ela vai nos falar sobre o pensamento, a mente equilibrada, né? Essa concentração que é preciso em todas as nossas tarefas, estarmos concentrados nos nossos afazeres, nos nossos deveres. Então, do livro Vozes, Instruções Psicofônicas, de André Luiz, nós vamos também hoje estudar uma lição junto, para que possamos compreender sobre a concentração mental. E ele começa nos dizendo: amigos, muito se fala em concentração mental. Círculos de fé concentram-se em apelos intempestivos do Cristo. Concentram-se companheiros de ideal com impecável silêncio exterior, sustentando inadequados alaridos externos. Aliás, interno. Veja bem o que André Luiz está falando para nós, que muitos de nós, companheiros nossos e nós, né, de ideal, nos concentramos, estamos em silêncio externo. Muitas vezes a gente até dorme, né? De tanto que a gente se concentra. E ele diz que muitos de nós também estamos sustentando inadequado alarido interior, que significa que estamos parados fisicamente, mas estamos aflitos, perturbados interiormente. Então, nós devemos corrigir. Para uma boa concentração, como Jesus nos recomenda, é preciso estarmos concentrados intimamente nas tarefas que estamos fazendo, no estudo em que estamos também em aprendizado. No entanto, é forçoso indagar de nós mesmos que recurso estaremos reunindo. Vamos pensar, né, nesse momento. Qual é a qualidade da nossa concentração mental? Qual é a qualidade que nós estamos, nesse momento, trazendo como recursos para estarmos reunidos nesse instante? Cada um deve se concentrar nesse pensamento, né? Para que ele possa descobrir qual é o pensamento, qual é a concentração que ele está tendo nesse momento, o porquê que aqui estamos. E nos diz André Luiz, simplesmente palavras ou simplesmente súplicas, será que a gente está aqui reunido apenas para a gente falar ou para fazer súplicas, prece, pedir a Deus? Será, né? Qual é o tipo da nossa concentração mental nesse instante? Sabemos que o justo requerimento deve apoiar-se no direito justo, para que a gente possa conseguir conquistar uma boa concentração. É preciso que nós estejamos também apoiados, né, nos direitos justos, de estarmos em paz interiormente. Sabemos que a vida de cada um de nós nos traz dificuldades, aflições, mas vamos lutar para que a gente possa buscar esse caminho, concentrando agora nesse momento, refletindo nesse momento, qual é a nossa qualidade de mente, como estamos pensando, como estamos desejando buscar em Jesus os recursos para todos nós.
Veja bem, situando a cabeça entre as mãos, é imprescindível não esquecer que nos cabe centralizar em semelhante atitude os resultados de nossa vida cotidiana. Então, nós muitas vezes nos concentramos mentalmente, colocamos a cabeça no meio das duas mãos, né? Pedindo o recurso divino. Mas é preciso que a gente situe nesse momento os resultados da nossa vida cotidiana. Será que nós vivemos o dia de hoje pensando nas nossas responsabilidades, concentrado na responsabilidade de viver, de ajudar alguém, de fazer alguma coisa boa, né? Ou então, estarmos concentrados em pequeninos prêmios, como diz André Luiz, adquiridos na regeneração de nós mesmos e as vibrações que estamos espalhando ao longo do nosso caminho. Vamos pensar, né? Qual é a vibração que estamos espalhando ao longo do nosso caminho? É a nossa concentração mental. É o que está dentro do nosso pensamento. Nós estamos espalhando. Será que estamos espalhando pequeninos prêmios que já adquirimos na regeneração de nós mesmos? Será que já temos uma condição de sentir assim, olha como eu melhorei, eu me regenerei daquele sentimento que eu tinha, daquele pensamento negativo que eu tinha? São prêmios que a gente ganha de Deus quando a gente deseja melhorar, né? E será que a gente está espalhando, né? Esses prêmios que já adquirimos através da regeneração, da mudança de nós mesmos, e vibrando agora, espalhando para todos aqueles que estão junto de nós, no nosso caminho? E André Luiz diz assim: é por isso que oferecemos despretensiosamente aos companheiros, que somos nós que estamos estudando essa lição, alguns lembretes, e ele vai nos passar 10 lembretes necessários para a gente manter a concentração mental de acordo com o que Jesus nos ensina. Então, ele disse, alguns lembretes que consideramos de importância, de suma importância na garantia de nossas concentrações espirituais. E nós vamos ver que dentro desses 10 itens, se desviarmos desses itens a que André Luiz se refere para todos nós, para nos beneficiar nesse momento, podemos às vezes sair de um encontro tão belo como esse e não sermos beneficiados devido à nossa concentração mental. E ele diz assim, o primeiro item, não esqueça, fora do santuário da sua fé, o concurso respeitável que compete a você dentro dele. Olha aí, ele está nos dizendo que fora do nosso santuário de fé, fora da nossa casa religiosa, será que nós estamos mantendo o concurso respeitável que compete a nós dentro dele, igual estamos aqui com todo o respeito, com toda a concentração que estamos nos esforçando para ter? Será que lá fora também, no nosso dia a dia, a gente está concentrado nas coisas boas, né? Então, não só na casa religiosa, a nossa concentração mental deve estar em todos os lugares que estamos e com quem estivermos, né? Não só é obrigado aqui dentro da casa manter essa concentração, mas fora, no dia a dia, no trabalho, aonde estivermos. E ele diz, o segundo item, preserve seus ouvidos contra as turbas da calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. Olha só, esse aí, segundo item também, nós devemos manter os nossos ouvidos, né, preservados contra a turba da maldade, da sombra, que é a calúnia, a maledicência, para que a gente esteja nos momentos de necessidade nossa, concentrado com a nossa mente em Jesus, nas coisas boas. Terceiro item,
não empreste o seu verbo, a sua palavra indigna. Não empreste seu verbo a palavras indignas, aliás, a fim de que as sugestões da esfera superior lhe encontre a boca limpa. Olha só, muitas vezes a gente empresta o nosso verbo a palavras indignas, né? E aí nós vamos receber, né, no momento que os benfeitores vier nos inspirar para a gente socorrer alguém, falar alguma coisa boa, uma palavra boa, a gente estar com a boca limpa, receber o pensamento e falar. Mas se estivermos usando as nossas palavras do dia a dia indignas, com certeza não vamos conseguir, né? Quarto item, não ceda os seus olhos à fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. E a gente vê as coisas ruins, né? Critica, maldiz, mas nós fomos, né, chamados a ver para auxiliar, mesmo que seja algo que não seja bom, mas para auxiliar, para tornar aquela situação boa. O quinto item, cumpra o seu dever de cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. E muitas vezes a gente, né, reclama muito sobre os nossos deveres, sobre as nossas tarefas. Me constrange eu fazer uma tarefa tão simples, tão humilde. Para mim é humilhante, né? Mas nos diz André Luiz que a educação não vai surgir em nós sem a disciplina. Disciplina de pensar, de sentir, de falar e de agir. O sexto item, aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. Sétimo, não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes, para que a sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto harmonioso do coração. O oitavo item, caminhe no clima do otimismo e da boa vontade para com todos, sem escolha, né? Para com todos. Nono item, não dependure sua imaginação no cinzento cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Essa é uma concentração boa, quando nós nos elevarmos para pedir a Jesus, para ajudar alguém ou a nós mesmos, nós vamos estar bem equilibrados, né? O 10º item é o seguinte, cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece, de vez que, desse modo, o seu pensamento erguer-se-á vitorioso para servir em nome de Deus. Veja bem, nos esquecermos, né, para fazer o bem. Aí estaremos concentrados no bem de todos, pronto para auxiliarmos. E no Evangelho da noite de hoje, o Ceifa de Luz, que é do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós vamos estudar também uma lição, vai nos ajudar a preencher, né, de conhecimento para as nossas tarefas, as quais estamos realizando já, e as tarefas do nosso cotidiano. Estado mental. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. Veja bem, é Paulo falando.
e vós renoveis no espírito do vosso sentido. É de capítulo 4, versículo 23 de Paulo. E Emmanuel nos diz: a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na terra. Então, por isso, o cuidado, né, que Jesus tem, os nossos benfeitores, de estar trazendo para nós sempre esses lembretes de uma concentração mental sempre no bem, porque nós trazemos cargas de outras existências do passado, né, que nos acarreta muita dificuldade e difíceis provações e privações até passamos aqui na Terra, pelas cargas que trazemos. Aí a necessidade de, nessa encarnação, a gente fazer tudo para melhorar a nossa mente. Provavelmente não tereis a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações, né? Nós não vamos encontrar, por enquanto, seres queridos, nossos familiares, né? Com aquela elevação que já desejamos que eles tenham, né? Porque ainda trazemos cargas difíceis, provações difíceis nessa encarnação. Atividades profissionais, com muita frequência, não é aquela que mais nos harmoniza com o modo de ser. Porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados a executar a execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nosso impulso inferior. Então, nas tarefas não muito agradáveis para nós, é forçado que possamos executar essas tarefas para a nossa regeneração, porque ainda trazemos impulsos inferiores das coisas fáceis, tarefa que eu gosto, profissão que eu gosto, né? Não queria até essa profissão, mas é importante que é para a nossa regeneração. E ele diz mais: a situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência, de humildade, no anonimato educativo. Veja bem, dentro da sociedade, né? Muitas vezes a gente é levado a estar com irmãos que nos ajudam a fazer o curso, né? Da paciência, da humildade, assim no silêncio, né? Para que possamos nos educar. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Porque na próxima a gente vem para ser corrigido, né? Quando usamos os bens materiais aqui na Terra, eles vão ser para nós como um cárcere, né? Estamos presos a essas tarefas, porque nós temos que realizar as nossas tarefas praticando todo o respeito aos bens da vida. Senão, a gente vai, em outra reencarnação, passar por mais dificuldades, porque a gente não aprendeu a respeitar os bens materiais que Deus nos deu para o progresso do nosso espírito. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vista aos nossos próprios interesses para a vida superior. Veja bem, muitas deficiências que sofremos, né? Visão, problemas físicos, são para trabalhar em nós, né? O nosso interesse
da vida superior. Senão, a gente estando saudável, não temos problemas nenhum, né? Trazemos uma visão boa, audição, corpo físico. A gente se esquece dos interesses da vida superior. E ele diz mais: indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favorecem os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Muitas vezes, né, não conseguimos eleger essas ocorrências que nos favorecem para o nosso crescimento, no nosso desejo. Não era aquela situação que desejávamos estar, mas é preciso a gente acolher em todas as posições um estado mental justo, compreender por que estamos passando, qual é a necessidade que eu tenho de estar dessa ou outra situação física, mental ou financeira. Vamos aproveitá-la com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las, né, construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude. Em tais situações difíceis, nós vamos lutar e nós vamos construir, né, coisas boas para que o céu possa nos ajudar, para que Deus, né, o nosso Pai, possa nos ajudar. Abreviando qualquer período de provas, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Então, tudo que nos acontece não é mal, é um bem. Só que devemos, como nos diz aqui, acolher com a mente justa, né? Sabendo o que estamos passando, o que está nos acontecendo, é necessidade para quê? Para que possamos edificar um futuro melhor em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a fortalecer e a vivenciar esses ensinamentos, trazendo em nós o próprio Cristo, né? A sua vida, dando exemplo, como esses itens que André Luiz nos trouxe nessa lição, para que a gente possa, nesses momentos em que nos reunimos, estarmos com a nossa concentração mental apta a receber dos benfeitores espirituais que se fazem presente, orientações, inspirações que vão nos ajudar a ajudar os outros, a estar mais perto dos nossos irmãos desencarnados que estão também conosco, assistindo a nossa leitura, assistindo tudo aquilo que estamos aprendendo também. Que Jesus nos dê força e coragem para estar com Ele em todo o nosso viver, hoje e sempre. Que assim seja.